Atos, capítulo 1. Bom, na verdade, ainda não. Antes de nós começarmos o livro de Atos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes da gente ir para esse capítulo. E aqui eu já comecei a perceber que o evangelho vai sair das paredes e vai começar a alcançar o mundo. Olha, eu estou muito feliz de começar esse novo livro com vocês e depois de terminar o livro de Daniel, onde nós vivemos tantas coisas juntas e Deus falou tanto assim conosco, eu tenho certeza que vai ser uma jornada, vai ser um pouquinho mais longa, mas vai ser tão gostoso quanto foi Daniel. E é uma nova jornada, uma nova história, e a gente vai conseguir conectar muita coisa que a gente estava estudando antes, até no Antigo Testamento, em alguns livros do Antigo Testamento, com essa história aqui de Atos. Então eu acho que essa vai ser realmente muito especial, porque esse Daniel, ele mostrou como homens e mulheres permanecem firmes no meio de impérios. Atos vai mostrar o evangelho começando a transformar o mundo. Bom, mas vamos lá. O que é o livro de Atos? O nome completo normalmente é chamado de Atos dos Apóstolos, mas muita gente diz que poderia ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque o livro inteiro vai mostrar o Espírito Santo guiando, fortalecendo, enviando e transformando as pessoas, e não só isso, pessoas comuns como eu e você. Quem que escreveu esse livro? A maioria dos estudiosos acredita que esse livro foi escrito por Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E isso é muito interessante, porque Lucas, ele era conhecido por escrever de uma forma assim organizada, cuidadosa, muitos até acham assim bem detalhada. Ele investigava, na verdade, os acontecimentos e registrava muitas coisas historicamente. Então, Atos, ele não começa como uma história inventada. Lucas, na verdade, ele está relatando os acontecimentos que marcaram o começo da igreja, o início da igreja, ou o que a gente chama tradicionalmente a igreja primitiva. Para quem que Lucas escreveu isso? Ele estava escrevendo para alguém chamado Teófilos. Provavelmente Teófilos era alguém de uma posição importante, pela maneira que inicia, né, ali o livro. Mas o objetivo, na verdade, do livro vai muito além de uma pessoa só. Na verdade, Atos, ele foi escrito para mostrar como que o evangelho saiu de Jerusalém e começou a alcançar o mundo. E eles acreditam que esse livro foi escrito ali por torno de 60, 70 depois de Cristo, ou seja, muito próximo dos acontecimentos que estavam sendo narrados. O que nós vamos descobrir aqui em Atos? Eu já dei uma olhadinha assim, em todos os capítulos. Muita coisa. Nós vamos ver sobre o derramado do Espírito Santo, milagres, perseguições, coragem, conversões, prisões, curas, a expansão do evangelho e o crescimento da igreja. Olha, só desses temas a gente já pode lembrar de alguns temas que a gente tratou ali no livro de Daniel. Mas nós também vamos ver sobre dúvidas, sobre medo, falhas humanas, conflitos e pessoas que estão aprendendo no caminho, né, no caminhar. E isso já falou comigo, só dando assim uma olhadinha básica ali por cima, porque Atos, ele não é um livro sobre pessoas perfeitas. Então, ótimo, é pra mim e é pra você. É um livro sobre pessoas comuns como nós, sendo usadas por um Deus extraordinário. Bom, a gente vai falar ali mais sobre o capítulo 1, mas assim, só pra gente terminar essa introdução, o livro ali, na verdade, ele vai começar logo depois da ressurreição de Jesus. Como se Deus estivesse dizendo, a história não termina na cruz, não terminou na cruz. Ela, na verdade, começaria a alcançar as pessoas. Atos é um livro em movimento. Tudo acontece, na verdade, muito rápido. As pessoas estão indo e vindo, as igrejas estão nascendo, as cidades estão sendo alcançadas, o evangelho está avançando. E isso parece até, na verdade, impossível pensar que um pequeno grupo de discípulos mudaria o mundo. Mas aí você percebe que nunca foi sobre força humana, mas sim sobre o agir do Espírito Santo. E talvez é isso que vai tornar Atos tão atual, porque o mundo continua precisando de esperança, de verdade, de arrependimento, de transformação, ou seja, nós precisamos de Jesus, o mundo precisa de Jesus. E o que eu já estou mais amando em Atos é que ele mostra que Deus ele usa pessoas improváveis, a oração muda ambientes e o evangelho, depois de tanto tempo, continua agindo e sendo poderoso. Eu sinto que essa jornada realmente vai mexer muito com a gente e não vai ser só sobre o que a igreja fazia ou como é que na verdade começou, mas vai ser mais sobre como nós estamos vivendo a nossa fé hoje. Então, antes de nós começarmos o capítulo 1, eu gostaria que vocês pegassem o seu papel e a sua caneta e vocês escrevessem o que vocês esperam que Deus faça nessa nova jornada, enquanto a gente lê Atos juntos. Qual que é a área da sua vida que você sente que precisa de movimento, mas é do Espírito Santo? E aí nós vamos orar juntas. Nós vamos fazer uma oração juntas para iniciar esse capítulo. E aí eu vou gravar outro vídeo para vocês sobre o capítulo 1. Porque assim como o Senhor, ele moveu na igreja de Atos, ele também vai mover no nosso coração.
nós vamos também viver com coragem, nós vamos viver na dependência de Cristo e do Espírito Santo, nós vamos amar a palavra, nós vamos viver uma fé verdadeira, e que essa jornada em Atos não seja apenas conhecimento, mas transformação. Porque o mesmo Deus que moveu a igreja de Atos continua movendo hoje. Amém? Conto com vocês!